Hora de conversar com Juliana Rosa, como era previsto, depois da frustração com a divulgação na semana passada do pacote de corte de gastos, aumentaram as projeções de juros e inflação, né, Ju? Bom dia para você. Pois é, bom dia, Megali, Sheila, Carlinha, bom dia aí para o nosso ouvinte. Não chega a surpreender, né, essa piora aqui das expectativas. Toda segunda-feira, o mercado financeiro divulga a pesquisa semanal com o mercado financeiro e as projeções, tanto de inflação quanto de juros, pioraram. Aqui, a previsão de inflação para esse ano sobe para 4,71%. Lembrando que o limite da meta do governo é 4,5, então 4,71, bem acima já aí do limite da meta de inflação, e previsão para o ano que vem de inflação subindo para 4,4%. E o que é pior, que mais chama atenção, é que juros também, que já estavam em patamares elevados, sobem novamente. A previsão é que os juros no ano que vem fiquem em 12,63%, aqui uma média. E já tem gente falando que o juro poderia chegar a 14% no ano que vem, diante dessa decepção aí com o pacote do governo. Só para a gente poder trazer um pouco como é que está o clima, claro que o mercado sempre exagera quando tem esses movimentos decepcionantes. Muita gente tem perguntado, bom, o dólar vai permanecer nesse patamar de R$ 6? É sempre difícil fazer previsão com dólar, mas o ambiente ele está muito estressante, tanto aqui dentro quanto lá fora, também com a vitória do Donald Trump. Então, hoje, por exemplo, já tem um movimento de alta do dólar no mercado internacional. O Trump aí ameaçando novamente os países, inclusive fez uma ameaça aos BRICS aqui, ao bloco onde o Brasil, inclusive, vai assumir a presidência, dizendo que se o grupo criar uma moeda para poder fazer negociação comercial entre o grupo, excluindo o dólar, que ele vai taxar em 100% as importações desses países. Então, essas ameaças de tarifas que o Trump vem fazendo aos países vem estressando já, porque isso gera pressão inflacionária, menos competição dentro dos Estados Unidos gera inflação. Então já tem esse movimento internacional, o dólar abrindo agora valendo R$ 6,02. E aqui dentro do Brasil, a decepção é, como me disse um analista até na sexta-feira, é uma frase que resume bem, o governo colheu vento, plantou vento e colheu tempestade, né? Como diz o provérbio. No fundo, o pacote ele acabou decepcionando, porque o pacote em si de corte de gastos ele veio mais fraco do que o previsto, mas acabou misturando com a questão do imposto de renda, que era um projeto que seria já apresentado pelo governo no ano que vem na reforma da renda. E ficaram muitos pontos em aberto também, né? Ficou muita gente sem entender, porque o governo mesmo não conseguiu explicar, ficou parecendo um remendo, né? Uma coisa improvisada, que tipo de renda vai estar incluída, que tipo de investimento, por exemplo, tem investimentos que são isentos, pessoas que fazem investimento em renda fixa, naquela LCI, LCA, né? Que são similares ao CDB, mas que têm isenção tributária, eles vão começar a ser tributados também. Enfim, ficou uma confusão que acaba sendo muito ruim para o próprio ambiente econômico. E dentro do pacote em si, acabou que aquela soma de 70 bilhões de reais de economia, os especialistas fizeram as contas mostrando que vai ser aí em torno de 45 bi, e não 70, e as outras medidas que o governo promete, elas são incertas, que são aquelas medidas de combate à fraude. Na sexta-feira, eu fui no almoço anual da Federação dos Bancos, estava lá o Haddad, estava o Galípolo, o futuro presidente do Banco Central. Eles tentaram ali limpar um pouco o leite derramado, os presidentes da Câmara e do Senado também, né, fazendo aquele movimento de que não vão fazer isenção tributária se não tiver compensação, que não vai ter irresponsabilidade fiscal. Mas, no fundo, Megali, Sheila, Carlinhos, o que eu senti ali conversando com a plateia ali do setor financeiro é que o Haddad tem credibilidade, mas passou uma mensagem de uma fraqueza em relação ao poder na agenda econômica. Tem uma dificuldade de convencer o presidente Lula da necessidade de fazer um ajuste. E a mensagem foi que o governo não está comprometido com um ajuste para valer.
até o final do mandato. Então, é aquele puxadinho que, embora haja esses exageros, tem um fundo ali de verdade essa decepção que a gente vê no que o governo anunciou, pessoal.